Meu bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nosso assunto hoje é cabeça. Parece um pouco estranho ser apenas esse nosso estudo, nós vamos estudar sobre isso. É importante, amado, não deixe de ser importante. Eu peço que vocês vão até o final desse vídeo, vou procurar ser breve. Nós vamos ver alguns textos aqui e daí vamos discorrer um pouquinho no final. Sem mais perda de tempo, vamos então à Bíblia. Bom, nós vamos ver aqui o livro de 1 Coríntios, capítulo 12. Nós temos uma porção de versículo ali que fala a esse respeito. E então vamos ver esse texto aqui. São os versículos, capítulo 12 de 1 Coríntios, os versículos 12, 13, 18, 20 e 27. Essa é importante para nós entender sobre o tema deste vídeo, que é cabeça. Vamos lá então? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Mas Deus dispõe os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membro desse corpo. Bom, voltando aqui, vamos ver. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, veja que o apóstolo Paulo está fazendo uma comparação. Então, nosso corpo, ele é um corpo, mas quantos membros tem nesse corpo? Nossa, é bastante, né? Os que nós vemos e aqueles que nós não vemos internamente. E daí ele fala, o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um corpo. É importante saber um corpo, porque daí ele diz aqui, assim também com respeito a Cristo. Veja bem, o apóstolo Paulo ele faz uma analogia aqui do corpo nosso, humano, e compara ao corpo de Cristo. Que assim como o nosso corpo natural, sendo um só corpo, tem muitos membros, assim com respeito a Cristo, ou seja, Jesus Cristo, o corpo dele é constituído de muitos membros no mundo todo, mas não tem divisão. Aqui já dá um pontapé na cristandade que está cheia de divisão, cheia de nome. Igreja isso, igreja aquilo, igreja A, igreja B, igreja Z, e vai para frente. Falta letra para pôr nos nomes de igreja da cristandade. Mas a Bíblia diz que o corpo de Cristo é apenas um. Não tem dois corpos de Cristo. Todos os que se juntam, e diz mais ainda aqui, e daí diz aqui, é um só Espírito. O que é um só Espírito? Que é o mesmo Espírito Santo que atua no corpo, o corpo de Cristo no mundo todo. Onde tiver um cristão salvo, o Espírito Santo está nesse cristão e está dirigindo esse cristão. Então, todos os cristãos no mundo todo, eles têm o mesmo Espírito. Quer dizer, eles pensam a mesma coisa, eles agem da mesma maneira, sem um conhecer o outro. É um só. Por quê? Porque é um único Espírito. E veja bem o que diz aqui, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados.
batizado no que? No Espírito de Deus. Veja bem, Espírito Santo, ali está de letra maiúscula. Então, o que significa aqui? Que a igreja do Senhor Jesus, todos são batizados no Espírito Santo. É diferente do que a cristandade ensina, que o batismo no Espírito Santo é lá a parte. Para o cristão não é, o cristão foi batizado lá junto, lá no Pentecostes. Ah, mas irmão Antônio, eu nem havia nascido naquele tempo, não falo língua estranha e coisas assim. Não importa. Jesus morreu uma única vez e aqueles que não nasceram ainda até hoje, pois que são salvos através do sacrifício de Jesus Cristo, que foi lá há 2000 anos atrás. Por que então que o batismo no Espírito Santo não pode ser lá do Pentecoste para todos? Aqueles que estavam lá e aqueles que iriam nascer. Percebe? Como a cristandade ensina diferente do que está na Bíblia, por causa disso que essa divisão. Uns batem o pé e dizem que é A, o outro diz não, é B, eu entendo B. Falta do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o mesmo em cada cristão. Cada cristão entende as coisas de Deus do mesmo jeito, não diferencia um do outro, porque é batizado no Espírito Santo. Essa é a finalidade do batismo no Espírito Santo. Isso é batizado que nas denominações, nas diversas, a igreja tal lá ensina desse jeito, que ela ensina de outro jeito, que ela ensina de outro jeito, mas esta é batizada no Espírito Santo, que a outra batismo no Espírito Santo, que a outra batismo no Espírito Santo. Que Espírito Santo é esse que põe na cabeça da pessoa a convicção que é de um jeito, lá no outro lugar diz, não, agora aqui é diferente. O Espírito Santo está dividido? Jesus Cristo está dividido? É claro que não. Então, isso é importante, né? Pois em um só Espírito todos nós fomos lá atrás. Paulo está dizendo, ele está dizendo para toda a igreja. O Pentecostes já tinha acontecido, está dizendo todos nós fomos. Seja lá no Pentecostes, nós já fomos batizados com o Espírito Santo. Batizado que em um só corpo, ou seja, no corpo de Cristo. Um único corpo. Não, o corpo de Cristo não está dividido em pedaços para tudo que é canto em cada esquina. Certo? Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Portanto, o Espírito Santo não pode estar ensinando nas denominações porque estão divididas. Você percebe como que é? A igreja de Cristo é uma só. O corpo de Cristo é um só. Mas Deus, veja agora, Deus dispôs, né, distribuiu os membros, colocando cada um deles no corpo, na igreja de Cristo, na única igreja de Cristo, como ele aprove. Aqui mostra, amados, as diversas funções, os diversos dons, as diversas manifestações do Espírito Santo no corpo de Cristo no mundo todo, em todos os lugares. Mas essas manifestações como que é? É de acordo com o que Deus escolheu para cada um. Certo? Bebemos de um só Espírito, mas Deus dispôs o membro colocando cada um no corpo. Quer dizer, às vezes, amado, no meio da cristandade, o que acontece? Uma pessoa, por exemplo, que Deus escolheu para ser um pastor, por exemplo, a igreja manda para ser um missionário lá do exterior. Percebe? Então, aquela pessoa não vai conseguir desenvolver os talentos que tem ali porque está no lugar errado. O que mais? Não, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprova. Quer dizer, Deus que escolhe, que separa cada membro para o trabalho de acordo com o que Deus quer. O certo é que há muitos membros, mas
um só corpo. Veja quantas vezes o texto está falando de um só corpo, sem divisão. E daí ele diz para a igreja: ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Vós sois o corpo de Cristo, vós quem é a igreja A? A igreja B, a Batista, a Assembleia, não é a Adventista, não é o Testemunho de Jeová. Sabe que tinha a igreja de Cristo, tinha algum nome lá? Ou as pessoas eram reunidos em nome do Senhor Jesus? Se você olha as escrituras, você não vê um nome de denominação, você não vê um templo construído, sendo alugado para ser dedicado para adoração a Deus. Não tem. Era simples, você não vê um corpo eclesiástico. Tinha os apóstolos que eram, digamos assim, os espalhadores de igreja, eram os evangelistas, saíam pregar e formavam grupos de pessoas ali, formavam ali um núcleo de igreja, né? Mas não era um prédio, eram as pessoas que se formavam e assim foi crescendo a igreja de Cristo. Mas não tinha nome, não tinha templo, não tinha um corpo clerical ali para dividir. Veja bem que houve uma reunião em Jerusalém no começo. E depois as igrejas iam sendo... elas iam surgindo de oração, 2, 3 pessoas, de repente se reuniam mais pessoas, e assim foi surgindo a igreja. Quer dizer, a igreja do Senhor Jesus é um corpo com um modo de vida, com um princípio. Apenas isso, tão simples. Eu não sei porquê que a cristandade enfeita tanto, inventa tanto para o corpo de Cristo hoje. Quer dizer, suposto corpo de Cristo, porque qual dessas denominações é o corpo de Cristo? Porque o corpo de Cristo é um só, é uma união. Hoje a gente vê, amados, que tem muitos salvos que estão extraviados por meio dessa cristandade. Que no momento certo o Senhor vai reunir eles em um só rebanho. Veja, o próprio Senhor Jesus haverá um só rebanho, um só pastor. Então, esse corpo de clericado ali para dirigir a igreja é uma coisa humana. A igreja ela é dirigida por Jesus Cristo através do Espírito Santo, escolhendo cada um ali no ambiente de reunião para fazer obra. Vou fazer mais alguns textos aqui. Ó. Efésios 5:23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. E mais esse texto para nós terminar, Colossenses. Colossenses 1:18. Ele, quem? Cristo, Jesus Cristo, é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Muito simples. Esses dois textos mostram que existe um corpo aqui. O corpo de Cristo está aqui na terra. Somos nós, os salvos, os que creem. Certo? E a cabeça é o próprio Senhor Jesus que está lá no céu. Certo? Então, mas irmão Antônio, você saiu fora aí completamente fora do tema, aí você anunciou que era cabeça, o nome do vídeo está falando mais de corpo. Pois é, por que a gente quer falar sobre cabeça? Nós vamos ver aqui, vamos sair fora do texto mais uma vez, que é para entender melhor. Veja bem, como que uma pessoa é declarado clinicamente morto? Clinicamente morto. Não tem mais... É irreversível. Quando o cérebro não responde mais a impulsos. O cérebro morreu, clinicamente morto da pessoa. Então você veja que o que domina o corpo é, portanto, a cabeça.
do cérebro parte todos os impulsos, todos os sentidos, né? Todos os nossos movimentos, tudo é dirigido por a cabeça. Agora, Jesus sendo o cabeça da igreja. Eu pergunto, a pessoa que diz que é um cristão, que é do corpo de Cristo, mas age diferentemente da vontade de Deus, será que a cabeça desse pseudo-cristão está sendo Cristo? Ou está sendo uma outra cabeça que está dirigindo? Porque o corpo sem a cabeça é morto. Tirou a cabeça, o corpo não tem vida. Então não pode existir, não tem como existir um corpo sem cabeça, espiritualmente falando também. Igualmente, né? Não pode, não tem como. Agora me diz uma coisa, por exemplo, um cristão que de repente acontece isso no meio da cristandade, não todos, mas tem lá aqueles que amaldiçoam os filhos. E aquelas pessoas que não têm mesmo Cristo por cabeça, que amaldiçoam os filhos. A maldição vive na boca da pessoa. Então as pessoas às vezes estão lá no meio da cristandade, das igrejas da cristandade, mas amaldiçoa os filhos, amaldiçoa todo mundo. Eu pergunto, será que Jesus Cristo que está sendo a cabeça dessa pessoa? Que está enviando os pulsos ali para a pessoa amaldiçoar as pessoas? A própria Bíblia diz que não amaldiçoeis, que é para abençoar. Porque Jesus ensinou que se o nosso inimigo tiver fome para dar de comer, se tiver sede para dar de beber, que é para procurar vestir o nu, procurar saciar a fome do faminto, enfim. Esses são os ensinamentos de Jesus. E daí a pessoa é aquele sovina, que não reparte com ninguém, que só quer acumular para si, que o coração está lá nas riquezas, quanto mais tem, mais quer. Olha esses líderes religiosos de hoje. Vai ver as fortunas que eles têm, enquanto tem pessoas passando fome às vezes, passando necessidade dentro da própria comunidade. Eu pergunto, é Cristo cabeça ali naquele ambiente? Que Cristo é esse que incita as pessoas a... Quando a própria Bíblia diz que o dinheiro é a raiz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e incita as pessoas na riqueza. Quer dizer, incita, diz que se a pessoa não contribuir ali com aquele lugar, é amaldiçoado, que não vai prosperar, que é uma série de coisas. Então, essa pregação ali, essa pregação incitando a riqueza, é como vistas a enriquecer. Olha, se você der 100, Deus te dá 1000. Está prometendo já o que não é dele. Mas enfim, cabeça, quando o próprio Senhor Jesus ensina a humildade, ensina a pessoa ser humilde no que tem, não é que seja pecado, não é contra a riqueza. Deus mesmo permite que pessoas sejam ricas, mas que sejam ricos para enriquecerem a outros. Que sejam ricos para repartirem com aqueles que não têm, que haja igualdade. Isso é normal. Aquele que tem mais, distribua com aquele, ajuda aquele que tem menos. Mas não acumular riqueza para si, para conforto de si. E não é só riqueza. É tanta coisa, mas a gente vê amaldiçoar a família. A pessoa que tem aquela mentalidade podre, pornografia e tantas outras coisas. Muitos que estão assim. Então, o interesse desse filho é chamar atenção desse tipo de coisa.
Se a pessoa está no ambiente, veja ali aquele ambiente, aquele corpo ali, quem que é o cabeça? Quem que está dirigindo aquilo ali? Está sendo o Senhor Jesus, através do Espírito Santo? Ou está sendo meramente doutrinas humanas, tradições, costumes, coisas convenientes para aquele corpo ali? Porque tem, amados, as coisas. O mundo pode ser cabeça de religiões. Satanás pode ser cabeça de religiões. E Jesus Cristo é cabeça da sua igreja única. Sem nome, sem dízimo, sem carteirinha de membro, sem diploma de teologia, sem nada disso. Nada disso a gente via na igreja, a verdadeira igreja de Cristo, lá no passado. E continua até hoje. É a mesma coisa. Então, todas as coisas que vão além do evangelho pregado pelos apóstolos do Senhor Jesus, autorizada pelo próprio Senhor Jesus, eles apenas, a completarem a visão fechou ali nos apóstolos. Então, o ambiente onde não é respeitado esse requisito de Jesus ser o centro naquele lugar, ele é o Senhor daquele lugar. Mas tem que ter ordem, tem que ter decência, tem que ter pessoas que dirigem e tal. Amados, o corpo de Cristo, os membros têm diferentes funções, mas não precisa ter carteirinha de ter título disso ou daquilo. Na igreja primitiva ninguém tinha título. O pastor, ele era reconhecido como um pastor pelo dom que ele tinha, não pelo estudo, por a nomeação, alguma coisa assim. Esse que é o problema, amado. Isso aqui é grave, se nós for olhar assim, bem detidamente, olhar o nosso ambiente, o nosso lugar, as nossas ações, a nossa pessoa, quem está sendo a cabeça? Porque não pode ter um corpo sem cabeça é morto. Então, se nós estamos em movimento, é porque existe uma cabeça dirigida. Mas quem que é essa cabeça? É Jesus mesmo? Então, é Jesus? Esta pessoa é um cristão, salvo, pertencente ao corpo de Cristo. Caso contrário, amado, o triste é que tem muitas pessoas que entendem isso dentro da cristandade, mas não abrem mão de cair fora daquilo. É como uma pessoa que está com a mão lá no fogo, lá gemendo, gritando, sofrendo de dor. Não, mas eu vou continuar com a mão no fogo. Vou continuar queimando aí até onde der. Cada um faz o que quer, né, amados? Eu estou fazendo a minha parte, mostro as minhas mãos, quero chegar com as minhas mãos diante do Senhor, sem culpa do Senhor dizer assim, olha, podia falar e não falou. Ou falou que não devia falar. São as duas coisas, né, que nós temos que considerar. Eu não quero ter esse desprazer. Sempre peço que Ele me ajude a ser sincero, a ser segundo a vontade do Senhor no meu agir, no meu falar. Não que eu queira ser melhor do que os outros, não. Eu apenas quero ser sincero para com o Senhor. Quero ser sincero para com vocês. Como vocês verem, eu não tenho interesse nenhum, eu não peço nada, não há interesse da minha parte a não ser que colaborar com o pouco que eu sei, com aquilo que o Senhor me mostra, né? Eu passar para vocês, ainda peço para vocês, examine, não fique apenas no que eu falo. Examine, confira, orem, peçam a Deus esclarecimento. É assim que deve ser. Beleza? Então ficou entendido, amados? Quem é o cabeça de cada um de nós? Quem é o cabeça do ambiente em que nós vivemos, no lugar onde congregamos e tudo mais? A coisa, amados, que temos de pensar
se queremos, né, estar em paz com o Senhor, porque veja bem, o nosso Deus é amor e é um fogo consumidor. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Deus é amor, mas também é justiça. Então, o nosso Deus é o Pai amoroso, tanto que Jesus Cristo veio e passou para nós ser salvo, para nós dar o escape lá do lago de fogo, como também como juiz lá implacável. Como juiz lá implacável, não tem passar pano, não tem conversa. Então vamos, amado, vamos olhar um pouquinho assim e nós ver o nosso Deus como Pai, não como juiz para nós. Certo? E que Ele também, a sua misericórdia, atua que Ele nos veja como filhos e não nós num banco de réus sentado, porque daí, amado, é complicado. Ok? Ficamos por aqui. Minha gratidão a Deus em primeiro lugar. E em seguida, minha gratidão a cada um de vocês que tem acompanhado a gente. Minha oração que o Senhor abençoe e guarda cada um de vocês, família de vocês. Ore por mim, por a minha família. E se for do agrado do Senhor, nós seremos no próximo vídeo. Portanto, como sempre, amado, de sempre, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Ok?